bem-vindo ao pastor. É um prazer sempre ouvir o pastor. Acredito que há muita gente a nos esperar porque as pessoas perguntaram por nós: será que o pastor virá mesmo? E aqui está. Tem certeza que o pastor chega? Não, o pastor chegou. Temos certeza. Podemos buscá-lo. Posso. Eu acho que cheguei. Que bom. Bem, temos um tema bastante interessante, tema quente mesmo. Não sei se... Bem, eu quando fui ter com o pastor, e o pastor me perguntou qual é o valor que a mulher tem, eu fiquei, uau, o que seria? Será que ela vai engomar? Cozinhar. É cozinhar. Então... É servir o homem. É servir o homem, é verdade. E muitas das vezes nós pensamos que o papel da mulher é servir o homem. Sim, na verdade, esse tem sido mental. Ok. Sempre na nossa cultura, quando alguém se casa, Sim. assim, no nosso subconsciente, falando de forma social, Sim. é como se alguém tivesse adquirido um instrumento de trabalho. É por isso que nós assustamos muitas vezes quando vemos, o Adriano está a lavar a camisa. Não é casado. Sim. Não casou agora. Ok. A gente pensa Sim. como é que está a lavar? Como é que está a lavar? Tudo isso por quê? Porque é a ideia que nós temos do que é a mulher. Ok. Por isso que é muito bom nós falarmos um pouquinho sobre a importância da mulher. A importância da mulher. Não vamos falar especificamente a função da mulher Exato. dentro do lar, Sim. dentro da família, mas a importância. A importância. Só aí já será alguma coisa. Mas se tivermos também que falar sobre o serviço, né? Exato. A função, aí também poderíamos tocar um pouquinho mais. Por enquanto, eu gostaria que ficássemos limitados na importância. Na importância da mulher. Até por acaso, pastor, eu sou aqui para fazer uma revista. Certo. Uma vez alguém me encontrou a lavar e disse, até você que é casado, tá? A mulher está a fazer o quê? Mas você sabe lavar? Um pouquinho, Não, encontrou a brincar. aquela roupa mal passada. Encontrou a brincar de sujar a roupa. Sim, nosso convidado, o nosso tema de hoje, como vocês já viram nas nossas publicidades, é o valor da mulher. Bem, qualquer a esse preciso momento, antes que o pastor não deu aqui um significado do valor da mulher, eu tenho se calhar a minha definição, você tem a sua definição, e acho que com o que o pastor vai nos trazer, com o que você sabe, com o que eu sei, vamos tentar unificar para ver se está nos carris ou não. Sim. Sim. Então, pastor, vamos já dar aqui uma nota introdutória, o valor da mulher. O que queremos dizer mesmo com esse tema? Ok, o valor da mulher. Antes, eu gostaria que nós voltássemos para o Gênesis. Gênesis capítulo 1, nós encontramos o relato da criação. E dentro desse relato, nós encontramos 3 versos que falam especificamente da criação do ser humano. Ok. E eu quero pegar a parte que diz assim: Deus formou o homem, não é isto? Sim. A sua imagem. Exato. Desde que façamos o homem a nossa imagem, Sim. a nossa semelhança. Nossa semelhança. E Deus formou o homem, não é isso? Sim. A sua semelhança. Exato. É Deus no caso. Exato. Mas o mais importante é que, se você perguntar a alguém, Deus é homem ou mulher? Quase todo mundo diz que Deus é homem. Mas não é isso. Deus diz que Deus os formou macho e fêmea à semelhança de Deus. Ok. Veja Ok. onde estamos, não é isso? Sim. Então, na nossa cosmovisão, Deus é um ser humano homem. Pronto. É o antropomorfismo, não é isso? Ok. Mas na verdade é homem e mulher feito da semelhança de Deus. Estamos até aí, não é isto? Tá. Ok. Mas de repente nós vemos que o primeiro a ser criado foi o homem. Exato. E Deus olha para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Agora já estamos em Gênesis capítulo 2, Sim. verso 18. Sim. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma, a depender da versão, exato, a língua portuguesa diz adjuntora, sim, auxiliadora, isso. Não é isto? Sim. Que lhe seja idônea, alguém compatível ao homem. Exato. Não é isto? Exato. Ao homem. Sim. Eu gostaria de destacar um pouquinho, porque se nós formos olhar, vou fazer para ele uma auxiliadora.
voltando na nossa cultura, na nossa cosmovisão, é como se fosse Deus criou um ajudante, por exemplo. Sim. Imagina, né? Olha, você é mestre assim, vou te arranjar um ajudante, né? Alguém vai te ajudar, etc. E nós podemos pensar que não. Okay. Então Deus fez a mulher para ajudar o homem. Nada disso, pelo contrário. O termo usado ali, o termo original usado que Deus usa para dizer vou fazer para o homem uma auxiliadora, é o termo Ezer. Ezer é um termo que só é usado para as atividades e ações de Deus. Ok. A única vez que aparece para o ser humano é para a mulher. O que é Ezer? Se eu for, por exemplo, vamos falar um pouquinho de Êxodo capítulo 18. Nós encontramos que Moisés teve seu filho depois de fugir do Egito, casou com a filha, não é isso? Sim. Sacerdote, Sim. de Mídia. Prontos, ao casar e graças a Deus, pela graça de Deus, concebeu, teve apenas um filho, no caso a mulher de Moisés. Moisés diz assim que este será chamado Eliezer. Eliezer, até aqui o Senhor me ajudou. Ok. Salmo 121, nós encontramos um texto famoso, né? Sim. Eleve os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do monte. Do Senhor, vem do Senhor, sim. Esse socorro que vem do Senhor é quem? É Ezer. Ok. Então, quando se fala de Ezer, não está a se falar, como nós podemos traduzir em língua portuguesa, né? Que é como se fosse alguém assim, que um ajudante terceiro. Pelo contrário, Ezer, no sentido original da palavra, é alguém que vem em seu auxílio para te livrar. Ok. Vou dar um exemplo mais clássico. Vamos supor que você, Adriano, quer ir aí ao quarto, né? A Lagoa do Quanto. Sim. Você e a tua turma, né? O teu time todo, a tua produção, lá vamos ali nadar. Ok. De repente vamos ter que atravessar aquela represa toda, mas é um tanto quanto perigoso. Atravessar aqui, ou não? É. E o que vocês pensam? Olha, é melhor procurarmos alguém que trabalhe mesmo aí, que entenda melhor dessas coisas. Quem é essa pessoa? Salva-vida. Está? Sim. Que entende. Esse salva-vida é que é o Ezer. Ok. Eu perguntei salva-vida vem para vos ajudar porque ele é inferior a vocês em termos de nada? Não. Pelo contrário. É muito melhor. Exato. Então, a ideia da mulher como Ezer é esta: alguém que vem para auxiliar o homem naquilo que ele já não pode mais. Então, ali já pode ser uma parte interessante de sabermos o que é a mulher. Exato. A mulher é alguém muito importante. Aliás, indispensável. Bem, só pela essa curta abordagem do pastor, e já conseguiu mudar toda a nossa definição. Que bom. Já conseguiu mudar toda a nossa definição, porque eu acredito que muitos de nós pensamos que a mulher é para ser ajudadora. Até muito pelo contrário, pensamos que a ajudadora é para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para lavar. Exatamente. É incrível que Deus não fez uma faxineira. Vou fazer para o homem uma faxineira. Não foi isso. O homem é um ser feito à minha imagem, é a coroa da criação, então vou fazer para ele um empregado em forma feminina. Não, nem pensar. Mas é essa ideia que nós temos. Okay. Consciente ou subconscientemente, nós temos essa ideia. Não é isso. Sabe, né? É alguém compatível a ele, capaz de. Ok. E é muito importante. Depois nós vamos ver mais de frente o que a mulher é capaz, não é isso? Então, a mulher é muito importante. Aliás, eu quero fazer menção de um músico. Sim. Não é isso? Sim. Tem uma música muito, assim, para mim é uma música muito divertida. Sim. Ele diz que, olha, acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. O homem às vezes vem, maltrata, faz isso, humilha, mas quando a mulher vai, até o mais valente dos homens chora. Isso é muito importante. Essa é uma música e verso de Benito de Paula, passa publicidade, né? Mas quis aproveitar apenas essa. É uma música que eu ouvi há muito tempo e eu gosto muito. Falar que, olha, a mulher é um ser indispensável, muito importante. Pastor, logo enquanto o pastor ia circulando, me fez lembrar um podcast que já tivemos aqui com a Geni Vieira e o Dr. Jaico Seng. Falamos sobre o casamento. Aliás, uma saudação para ele. Será entrega? Acho que já chegou para a Amanda Geni Vieira. Já chegou. A minha vizinha. Ah, é vizinha. Vizinha. Saudações. Obrigado. Sim, a Amanda Geni Vieira, ela dizia que
no ponto de vista dela, a mulher chega a ser mais inteligente que o homem. Ok. Sim, ela diz que a mulher provavelmente é mais madura, chega a ser mais madura, do ponto de vista cronológico, mais rápido que o homem. E ela dizia que é por isso que é apologista de que o homem tem que ser sempre mais velho da mulher. Yeah. Então aí o pastor vem dizer que a mulher não veio para ser uma empregada, né? Acho que o termo correto é esse. Pois embora tentamos às vezes caprichar e tal. Assim. Exatamente. Não é uma empregada, nem uma trabalhadora, mas é alguém, só pelo exemplo que o pastor foi dando, uma salva-vida. Alguém que nós estamos aí nadar, precisamos de um salva-vida lá. Por quê? Porque nós não somos capazes, se ocorrer uma situação aí, não somos capazes de nos salvar. Então precisamos de alguém para intervir. E me chama a atenção de que é de extrema importância. Claro, como vocês não falou isso. Sim. Do ponto de vista biológico, sim, a mulher realmente amadurece antes que o homem. É normal, estudos mostram que atualmente, até por causa já do, não sei, não é isto, sim, mas que há estudos que mostram que devido, sei lá, aos produtos que a gente tem estado a usar, sim, já a mulher já começar a amadurecer a partir dos 9, 10, 11 anos. Não é isso? Sim. É muito difícil um homem nessa idade já estar amadurecido fisicamente falando, né? Exatamente. Mas agora, em termos de maturidade emocional, isso depende. A importância da mulher. Eu gostaria também de delimitar, não é isso, a minha abordagem apenas nos conceitos bíblicos. Ok, sim. Não indo nos conceitos, né? Sim. Apenas nos conceitos bíblicos. Então, o nosso telespectador, né, que quer nos assistir, saiba que esta minha abordagem estará centrada no conceito bíblico. Exato. Até porque nós somos pastores para isso. Exato. Para falar segundo a Bíblia, pela Bíblia. Sim. Não é isso? Sim. E direcionar todo mundo à Bíblia, né? Exato. E graças a Deus eu acredito que não existe verdade acima da palavra de Deus. Exato. Acho Concordas que comigo? eu concordo absolutamente. E quando eu falo isso, não digo assim, eu acho, não. Eu falo o que está na Bíblia. Antes de eu começar a contar, eu quero ler um texto. Posso ler? À vontade, pastor. Estamos aqui para isso. Salmos não, Provérbios. Deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 21. Pastor, encosta-se um pouquinho no microfone. Provérbios 21. Vamos ver aqui, verso 30. Sabe o que diz a palavra de Deus? Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade de Deus. Amém. Não é possível haver sabedoria ou qualquer conceito, seja de casamento, seja conceito de convivência social, etc., que esteja acima da vontade de Deus. Não é isso? Ok, da sim. sabedoria divina. De Deus. Então, o conceito que nós vamos falar aqui tem a ver com a Bíblia. Ok. E eu acredito que a Bíblia está acima de toda qualquer sabedoria, qualquer ciência, qualquer coisa que existe. E até porque... Exato. Não, aí era só para trazer a ideia de que as pessoas já acreditam. E eu quero desafiar, né, a todos que nos ouvem, né, que nos assistem, que vivamos o que está escrito. Ok. E muitas coisas que eu vou falar aqui vão desafiar a nossa percepção e os nossos hábitos. Exato. Nós devemos viver em função do que está escrito. Okay. Sim. Ok, mas para entendermos a importância da mulher, eu quero começar a ler um texto muito bom. Eu não trouxe a minha Bíblia, ou mesmo está a usar o telefone. Pode também me ajudar a ler, né? Sim, posso. Consegues? Posso. É possível? Não, se for assim, pode. Vamos pegar aqui, eu vou abrir aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 12, verso 17. Sim. Tens a Bíblia também aberta aí? Estou a abrir. Ok. É o seguinte: tratai todas as pessoas com a devida reverência. Todas as pessoas com a devida reverência. Em outras versões diz com o devido respeito. Outra diz com honra. Amai os irmãos. Outras versões dizem amai a todos. Ok. Todos os homens, não é isso? Ok, sim. Temei a Deus e honrai o rei.
Bem, eu quero começar pelo pressuposto de que todas as pessoas para Deus são importantes. Exato. Não é só a mulher. Não é só a mulher. O homem, a mulher, o vizinho, o conhecido, o desconhecido, todos mundo, aos olhos de Deus, todos nós somos importantes, indiscutivelmente. Até aí estamos, não é isso? Então, como é que eu devo tratar alguém? Com respeito. Independentemente, eu gostaria de que abrisse Romanos 12, verso 10. Yeah? Sim. Independentemente, nós devemos tratar todo mundo com respeito. Está? Sim. Eu quero começar a abordar a questão de assim, uma pessoa individualmente, para depois entendermos e chegarmos ao nível da mulher. Estamos, não é isso? Exato. Ok, Tito, por exemplo, capítulo 3, verso 2, diz assim: não promovam a calúnia de ninguém. Sejam pacíficos, equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Não é isso? Nós abordamos alguém, devemos ser corteses, mansos, respeitosos, não é isso? Nada de falar mal dos outros, e é o que mais gostamos de fazer. Eu não é? Eu sempre pergunto a alguém, quem é que nunca falou mal de alguém? Não. Quem é que nunca pensou mal de alguém? E um pouco, não é isso? Então, mas o princípio bíblico é esse: nós devemos honrar todo mundo, respeitar todo mundo, não é isso? E a tratar com dignidade a todos. O que é que diz aqui Romanos 12, verso 10? Eu já encontrei, diz assim: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. É incrível, né? Preferindo-vos dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Uau! Beleza. Quer dizer, o princípio bíblico considera o outro igual. Igual não, até. Aqui diz mais do que você. É Romanos 1. Romanos 12, 1. Verso 10. Ok. Sim. Pode ler na tua versão? Sim. Na minha versão diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Fraternal, sim. Sim. E assim, preferindo-vos em honras uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito. Mas é o mesmo verso deste que eu queria, não é? Sim. A minha versão é King James, né? Assim, que preferindo dar honra a outras pessoas. Exato. Mais do que a si próprios. Não, a si próprios, não é isso? Sim. E tendencialmente nós todos somos carnais. Sim. E egoístas. Ok. Tendencialmente todos nós queremos. Eu sou superior, mas não, e isso aqui todos nós temos no coração. Exato. Não, é verdade. Você de repente vai dar conta, não, eu sou mais alto que o papi, então. Sim. Sou mais clarinho que o papi. Aliás, eu tenho mais visão que o papi, eu estou mais que o papi, eu sou mais. Nós somos assim de forma natural, por causa do pecado. Não éramos assim, não é isso? Mas pela nossa natureza pecaminosa agora somos assim. Mas a Bíblia diz para sermos o contrário. Nós devemos preferir dar honra uns aos outros. Pronto. Então, o que é que eu quero dizer isso? Biblicamente, nós devemos tratar bem todas as pessoas, conhecidas e desconhecidas. Estamos até ali? Estamos. Mas eu quero que analisemos uma implicação. O que é que acontece, por exemplo, se eu desrespeitar alguém? Vamos supor que seja um vizinho. O que é que vai acontecer de mal? Vamos falar em vizinho. Bem, normalmente quando se desrespeita, a pessoa também perde respeito. Sim, a pessoa também perde respeito. Pode acontecer às vezes aquela briga, né? Exato. E aí, pá, fez, também faço. E se ele tem poder, ainda pode querer. Exato, pode fazer. Exatamente. Etc. Sim. E se ele não tiver poder, não tiver capacidade? Não, mas ele fica naquela de que o fulano só parece mais. Não é isso? Sim. E se nós formos vizinhos, pá. Eu chego em minha casa, não lhe saúdo, ele também vem, não lhe saúde, e pronto, nós somos assim, o ambiente fica feio, pronto. Mas nada de mal acontece, nada mais que isso, certo? Se for um desconhecido, pera um pouco. Se eu faltar com respeito a essa pessoa, né, se eu ofender e tudo, se tiver força, vai querer arremedar contra mim, se não tiver força, é onde fica assim. Bater, ele vai resmungar, se vai praguejar ou não, é para nem ali e pronto. Mas o que eu quero dizer é o quê? Não é algo a favor da vontade de Deus, mas é contra a vontade de Deus. Não devemos agir assim. Mas devemos respeitar todas as pessoas. Tá? Esse é o primeiro nível de respeito das pessoas. Segundo nível, vamos abrir a Bíblia. Efésios capítulo 6. De novo. Não, eu disse falar na Bíblia. Eu já disse que estamos aqui com o pastor, então vamos, prepare mesmo a tua Bíblia. Tudo
na perspectiva bíblica. Exato, Não vou exato. querer comentar segundo o meu pensamento, segundo o meu ponto de vista, mas segundo a Bíblia, não é isso? Sim. O segundo nível de pessoas que nós devemos respeitar, Romanos? não, Efésios, Efésios. capítulo 6. Verso 5, diz assim: quanto a vós outros escravos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo o respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ok. O segundo nível é o nível do nosso superior hierárquico. Isso é muito importante. Por exemplo, você deve respeitar o teu chefe. Sim. Deves respeitar. Sim, Isso é normal. é normal. Se você é um estudante, aluno, não é isso? Não importa, deves respeitar o teu superior hierárquico. Hierárquico, Na, sim. na sala de aula, quem é o professor. O professor. Isso é muito importante. Em qualquer nível que nós estejamos, devemos respeitar os nossos superiores. Ok. Isso é muito importante. Nunca devemos falar com o chefe. Estou surpreso, pastor. Eu nunca, Yeah. nunca soube que isso Isso é um nível, seja na isso é muito Bíblia. importante. Isso Ok. é mesmo importante. Aqui fala de escravos, sim, naquele contexto é escravos, mas hoje nós somos empregados, né? Sim. Somos funcionários, Sim. colaboradores, devemos respeitar. Eu tenho uma ilustração de um pastor, o pastor Moraes Lucas. Não sei se ele está a nos ouvir, mas ele deu uma ilustração que eu gosto. A ilustração não é minha, por isso eu estou a dar créditos a ele. Exato, Ele exato. diz que ele nunca luta com o chefe, lutar com o chefe, sabe como? É como se fosse assim. Você tem um balde de água, está embaixo. Mas aí Ok. estamos no primeiro andar, não isso é Exato. difícil. Sim. Imagina você é o chefe ou o seu chefe? Você é o chefe. Não, pastor é Não, chefe. não, você é o chefe. O pastor é chefe. Por quê? Não, é assim, devemos tratar os outros com honra, então você vai ser o chefe. Obrigado. Imagina você é o meu chefe, Sim. estás aqui em cima. Sim. E eu sou o teu subordinado, estou ali Por baixo. no resto do chão. Sim. Você está aqui no primeiro andar. É mais ou menos como se cada um de nós tivesse um balde de água e tivéssemos a lutar. Quem Ok. vai molhar quem? Quem está por baixo? Quem está Yeah. por baixo vai molhar. Não, você... eu Quem posso está em atirar. cima vai molhar o que está por baixo. Mas eu também posso te atirar. Mas é Eu difícil. ok. É difícil. É muito difícil. Eu vou ter que empregar, nós empreender, desculpa, muito Sim. esforço para atirar. E quando você não, seu chefe está assim, vê se eu fazer assim, cai logo água. É verdade. E tem uma desvantagem que eu tenho. Além de eu ter que dar muito esforço, ainda assim a água que eu atirar, a maior parte dela vai cair mais lá, vai voltar mais para mim. Ok. Então, Sim. estar com o chefe é muito perigoso. Porque você terá mais chances de perder Exato. do que de ganhar. Exato. E devemos respeitar, não é isso? Sim. Apesar de que há muitos chefes que são desrespeitosos, mas ainda assim nós devemos respeitar os Devemos. nossos superiores. Exato. Esse é o nível 2, não é isso? Agora eu quero que você entenda qual é a implicação de desrespeitar o superior. Vamos supor que você desrespeita o teu professor. Se for numa faculdade, pronto, ele diz, olha, enquanto eu for professor dessa Professor, cadeira, você Tem que ser suspenso. você aqui não... Não pesa, tem não chance, pesa. não é isso? Vai reprovando, e vai indo. Sim. Não é isso? Se for, por exemplo, teu chefe, pode te expulsar do emprego, não é isso? É. E assim somente. Mas, gostaria que voltássemos. Ainda assim você pode escapar dessa. Sabe como? Não. Se for professor, você muda de faculdade, muda de escola, acabou. Se safas. E se for, por exemplo, um empregador, você pode mudar de emprego. Não é isso? Ok, Mas sim. não é bom para você que vai ter desvantagem. Exato. Esse é o nível 2. Sim. Agora vamos para o nível 3. Adivinha quem está no nível 3, segundo a Bíblia? São pessoas muito importantes. Eu não vou citar, você vai ler. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13. Há um nível de pessoas que devem ser respeitadas. Está acima do nível dos professores, dos superiores, né? Hierárquicos, só assim, né? De forma geral, isso. Vamos lá ver Hebreus 13. Verso 7, mas vamos ver logo o verso 17 também. O verso 7 também tem um. Diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos às autoridades eclesiásticas. Sabia disso? Não. Eu não sei como é que está a tua versão, mas nós devemos ser submissos aos nossos guias espirituais. Hebreus 13, 17. Sim, 17 diz o que é Não está assim. Ensina a obedecer e submeter-se aos líderes religiosos, pois eles cuidam das almas dos crentes como daqueles que darão conta a Deus. Certo? Imagina um professor em uma sala de aula, assim, uma sala nova, são 35 alunos. Sim. Isso. Se ele tiver várias turmas, podemos ir aí a 200, 300, não importa, se for uma faculdade pode ter até 1.000, 2.000 alunos, né? Mas um líder espiritual normalmente está acima disso. Sim. Yeah. Imagina, se você faltar com respeito a um professor, é ele, talvez a sua família, talvez a escola, né? O corpo, né?
de professores, né? Colégio diretivo aí, socialmente. Mas faltar com respeito no líder espiritual, quantas pessoas estão faltando com respeito? Quantas pessoas estão por detrás de um líder espiritual? Muitas Pessoas. Então, o líder espiritual tem um nível tanto quanto que requer respeito. Não estou a tirar a bola para você. Não. E eu quero agradecer e também, né, elogiar, se nós temos muitos irmãos também nos ouvem. Eu gosto muito da forma como os nossos irmãos católicos tratam o Senhor. Tem um respeito fora de série. Sim. Eu até faço apelo a todos nós, né, todas as religiões, que imitemos os outros. Não, nós devemos saber que em todas as religiões tem algo de bom. Exato. E uma das coisas boas é essa, que a Igreja Católica tem muito respeito pelos líderes espirituais. Isso é indiscutível. E é bíblico, sabe? É bíblico. Porque eles velam pelas vossas almas. Os líderes velam isso. Faltar com respeito a um líder espiritual é desrespeitar a autoridade e chamar de Deus. Estamos. Agora, vamos voltar um pouquinho. Se for dentro do Adventismo, o que acontece se você faltar com respeito ao pastor? Tem uma disciplina. Tem uma disciplina, tem castigo. Por que tem castigo? Já viste alguém ser castigado? Não, ele na escola discutiu com o professor? Não. Não, ele deu um bate-boca com o chefe dele de serviço. Mas não com o pastor. É problema sério. Você chega, dá uma chapada ao bispo, né? Dá uma chapada ao reverendo, ao pastor. Sabes, pastor, o bom é que não dá suspensão na igreja. Não há suspensão na igreja. Você nunca mais vem aqui. Olha, aí essa parte é muito boa. Sim. Mas ainda assim, a pessoa pode escapar do castigo. Sabes como? Não. É só mudar de religião. Não. Você fica famoso que quem é aquele senhor, não é esse filho daquele senhor aí que bateu o senhor padre. Pastor, mesmo mudando, você não vai com carta, por exemplo, na igreja a gente já tem carta de recomendação. Não, muda de religião, de denominação religiosa. Ali se sabe. Mas imagina, onde você for, vamos supor que você é pentecostal e agora vai para a igreja adventista, não, esse bateu o pastor dele. Cuidado. Tenha cuidado. Não, você é adventista, vai para a igreja, vai para a IEC. Olha, esse que bateu esse aqui, a fama vai te perseguir. Você nunca terá essas espirituais assim, socialmente falando, são entidades. São entidades e devem ser respeitadas. Independentemente da denominação, nós devemos respeitar os nossos guias espirituais. Isso é um privilégio que Deus concede aos líderes espirituais. Isso é muito importante. Esse é o nível 3. Mas, pastor, também sabe o que acontece muitas vezes? Desculpa aí, antes que subamos para o nível 4. Nós não temos muito, por exemplo, nós ao escrever ao pastor para lhe convidar aqui, é porque eu e a minha equipe achamos que o pastor é uma pessoa que gosta de interagir, uma pessoa que gosta de ter conversa, tanto com os jovens, com os mais velhos, e é uma pessoa que, do ponto de vista assim, da nossa análise feita, o pastor que lê muito. Só o pastor não chega para explicar isso a toda a gente. Nós já fizemos convite a vários pastores que assim do nada não queremos. Às vezes é uma situação que merece ser esclarecida. Por quê? Porque há coisa que o pastor está a falar aqui, ou seja, muita coisa que o pastor está aqui a dizer. Para mim é novo. Eu não sabia se está aqui legislado na Bíblia. Sim. Bem, a princípio, falando de mim é uma coisa, falando de outros é outra coisa. Mas, exato. Cada um é cada um. Cada um. Pode ser que nós não podemos julgar as pessoas por terem feito qualquer coisa, né? Não sabemos às vezes o motivo. Sim, mas que, a princípio é importante, né? Sim. Bem, não sei em que contexto você queria levar essa questão, mas se for da minha parte, claro, nós não devemos nos colocar como eu sou pastor, sou intocável, aliás, sou inalcançável. Longe disso. Se nós formos ao exemplo de Jesus é alguém que ficava com todos, não é? Exato, sim. Nós às vezes queremos nos colocar como se fôssemos superiores aos nossos irmãos. Não, biblicamente devemos considerar os outros superiores a nós. E não vamos falar disso agora, mas no conceito bíblico o líder até deve ser servo de quem lidera, diferente do conceito, né, secular. Então isso é muito importante. Agradeço pela parte que nos toca dizendo que o pastor é muito fácil, mas é verdade, isso não é iludir que o pastor é de coração. E orem por mim.
Tá bem. Continue a ser uma pessoa de fácil trato, se assim for, não é? Tá bem. Ok, obrigado. Podemos subir já para o nível? Podemos, sim. Agora vamos para o nível 4. Pessoas que estão acima do nível do líder espiritual. Adivinha? Ok. Nesse caso seria Jesus. Jesus! Não! Longe. Calma aí. Deixa ainda Jesus. Tô calmo, pastor. Tô calmo. Romanos capítulo 13. Romanos 13 tem um texto muito importante. Vamos lá ver se encontramos esse texto. Romanos 13. Verso 1. Diz assim. Encontrou? Ainda tá para que precisar bastante. Eu estou a te ganhar, porque eu estou a ganhar todos. Isso vai ser goleado. Aqui diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores. Ok. Que autoridades superiores? Podemos falar de um governador, presidente. Certo. Enquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade, as autoridades superiores, está se colocando contra o que Deus instituiu. Ok. Nós devemos respeitar, honrar as autoridades. Nós já vimos o texto que nós começamos, devemos honrar o rei. Ok. E a figura do rei, de uma autoridade civil, está acima de um líder espiritual. Por exemplo, eu sou pastor. Se eu tiver que ser colocado, por exemplo, no distrito, nós falamos distrito, né? Sim. Outros falam pastorados. Né? Exatamente. Nós devemos colocar, por exemplo, aqui, bairro do Capão, ou controlar o Capão. Sim. Imaginei o controle todos aqui do Capão. Todos quem? Todos aqueles que são membros da minha denominação religiosa. Ok. Não é isso? Sim. Mas um administrador, por exemplo, do Capão, vai controlar quantas pessoas? Muito mais Todos, pessoas até o pastor. Claro! Ah. Então ele é líder, está acima. É por isso que você vê bem, né? Assim, atividades oficiais, não é isso? Sim. Então, os líderes espirituais, não é isso? E quando vem o líder, governante civil, todo mundo se levanta para saudar a autoridade máxima que chegou. Exato. É normal. É normal. Isso não é problema nenhum. Okay. Aliás, se você tiver dúvida, Monstanga, vamos pensar no relato de David e Natã. Você lembra? Sim, me lembro. Quem que pedia licença? Quem que se inclinava? Era David a Natã ou Natã a David? David. Não. Natã. O profeta que chegava com respeito, pedia audiência ao rei para falar com ele. Ok. Sim. Então isso é muito importante, tá? Né? Sim. As autoridades governamentais são acima das autoridades governamentais eclesiásticas. Então assim, e aqui assim, nós devemos respeitá-las, porque se nós desrespeitamos, estamos aí contra aquilo que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Por exemplo, eu há pouco disse assim: se você desrespeitar o pastor, levas uma sanção disciplinar. Sim. Sanção disciplinar é que, olha, fica X tempo sem ter acesso às atividades eclesiásticas. É só isso. Sim. Agora imagina você desrespeitar o presidente da República. Não, também fica, vai pra cadeia. Não, se tiver sorte. É verdade. Se tiver sorte, vai pra cadeia. Se não ainda, se a tua sorte for superior àquela da cadeia, vai aonde ainda? A cabeça sai. E isso é normal. É normal. Não, você não pode respeitar uma autoridade deste nível. E eu vejo muita gente a falar mal, nós estamos a falar de política aqui, né? Sim. Mas muita gente a falar mal do governo, etc. Isso é lá, em tua casa, a mandar boca, assim, agora imagina o governo policial, ou mesmo o palácio da cidade alta em Luanda a falar mal, o que vai acontecer contigo? E nem venha dizer que não, eu vim aqui, porque não, você não pode desrespeitar. Sua excelência, para desrespeitar sua excelência, você está desrespeitando uma nação inteira. Estamos nisso? Ok, uma nação inteira. Mas agora, ainda assim, é possível você desrespeitar as autoridades civis e escapar. Sabe como? Não. Imagina, você fala mal de sua excelência, presidente da República. Se estiveres em Angola, serás caçado. Exato. Mas você atravessar migrar aí da Santa Clara, então aí do Lu, você pode escapar. Agora, se o país é onde você imigrar, não é isso. A cooperação. Não é isso. Se tiver cooperação, ainda pode ser caçado lá. Exato. Mas se não, até pode integrar. Vocês bem, nós também. Eclesiastes, capítulo 10. Sim. Verso 20. Sabe o que é que diz? Não. Você até pode escapar, mas não é aconselhável. Ok. O que a Bíblia diz quanto a isto? Leva Eclesiastes, ok, já está aqui. 10, verso 20. Diz assim: não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento. Algumas versões são mais simples, dizem assim: não fale mal
Ok. do rei, não é só do governante, nem em pensamento. E nós falamos até por palavras. Cuidado. A Bíblia diz, não fale mal. Pastor, o rei lá no passado, será que é possível hoje, vamos supor que um cristão, já que estamos aqui Sim. a falar, um cristão poderia ser um rei, poderia ser um soba? Por que não? Isso é uma instituição criada por Deus, só que muitas vezes nós temos, assim como qualquer, né? Assim como pastores, chefes e qualquer, nós temos sempre pessoas que vão de encontro à vontade de Deus e pessoas que não vão, mas a instituição é divina. Mas nós nunca não conhecemos nenhum soba adventista. Não, a questão não é de ser ou não ser adventista. Você pode não conhecer, mas existe. Eu Existe. conheço muita Ok, gente, sim. ok. É que nós também temos aquela noção de que o soba automaticamente é alguém Tem, feiticeiro. tem, Não é por aí. Nem O soba sempre. é um líder, não é isso? Não. Entre aspas, tradicional, porque é da nossa folclore, nossa cultura Exato, folclore. exato, Aquilo que exato. não é assim algo do princípio legislado, mas assim, né? Apesar de que nós já temos também os sobas, né? Incluindo-os, né? Na sociedade como líderes, não é? Sim. Mas que não é problema nenhum governante, um líder, é uma instituição divina. Deve haver ordem. Está? É muito normal. Está? Só que nem todos os governantes, né, andam pautados segundo a vontade de Deus. Aliás, a Ok, maior parte deles ok. até praticamente fogem dos princípios bíblicos. Nós vemos um exemplo clássico. Não vamos falar assim de hoje, governo de Angola, ou governo, sei lá, dos Estados Unidos. Não, vamos falar ainda biblicamente falando. Israel teve reis. Sim. Quantos desses reis seguiram, não é isso, os princípios divinos? Poucos. Senão a maioria despistou-se. Então, mas que a instituição, não é isso, de liderar uma nação é uma instituição divina. Ok. Ok, estamos até aí. Tá, estamos. Mas o que eu quero dizer é que então não devemos falar mal dos nossos líderes. Líderes. Mas tem outra classe também que está incluída aí. Sabe Ok. quem são? Não. Nem aí diz, tão pouco em seu aposento insultos o rico. O rico também faz parte desse nível. Nem dá só de falar, tá com medo de eu aqui a passar O fome. rico está no nível 4. Eu pergunto, o político, não é isso? E o rico, quem é mais influente? Depende. 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 Um tem poder de decisão, não é isso? Sim. E o outro, que no caso é o rico, tem poder de influenciar a decisão. É verdade. Estamos. Então, eles também estão nesse nível. Não é à toa que você vê, por exemplo, é normal. Você vê, por exemplo, você é tratado de uma forma diferente de todos. Você quando vê um andarilho aí, mal vestido, vê assim, senta aí. Mas quando vê uma figura, Deve sentar aqui. É normal. é a lei da vida. Ok. Então, os governantes, não é isso? Os Sim. ricos estão no nível que nós não devemos Ok. desrespeitar. Estão no nível 4, está, né? Um nível muito, muito, muito importante. Mas também fazer pessoas chegar nesse nível. Não, vamos. Ou como governante. Não. Vamos Ou no como nível rico. 4. Como rico. Como rico. Bate aí. Fica a promessa. Né? É prometer. Não é isso, produção. Daqui a um tem produção, é verdade, né? Tá bom. Ok, esse é o nível 4. Nível 4. Podemos ir para o nível 5? Podemos. Nós estamos acima Sim. de um presidente. Adivinha, nível 5. É incrível. Eu gosto desse nível 5. Que está acima do presidente. Está acima do presidente. Aí fica difícil. Fica difícil? Fica difícil. Mas tem muita gente. Você conhece? Alguns deles estão aqui no nome, sabias? Não. Não sabia. E quem sabe você hoje? Êxodo capítulo 20, Ok. verso 12. Êxodo 20, verso 12 diz o quê? Honra O teu pai. pai. Toma. Para que se prolongue teus dias na terra. Uau! E eu não vou abrir esse texto. Eu vou abrir o texto de Efésios. Efésios capítulo 6. Minha Bíblia para mim está. Efésios 6. Vamos lá, Efésios. Ok, capítulo 6. Diz assim, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, o quanto isto é justo. Ok. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Não sei se entendeste a dimensão. Entendo. Um pai está acima de sua excelência, muito acima. Sua excelência, presidente João Lourenço, qual é o território que ele governa? Angola. O seu poder estende-se à Namíbia? Não. Não. Eu dizia que se você desrespeitar, né,
autoridade civil, não é isso? Sim. Você pode fugir para um outro Para um país, território, sim. um outro território, pode, ou não? Pode sim. E se dá bem. A Exatamente. depender do território, você pode se dar bem. Exatamente. Até podem te agradecer. Exato. Agora imagina, pais têm um poder tão forte no território do pai. Imagina você desrespeita o teu pai. Ele diz para que você não esteja, a tua vida fica encurtada. Sabia disso? Você até pode fugir. Você até pode fugir aonde? Para Namíbia, Estados Unidos. A tua vida será que encurtada. Quer dizer que a dimensão do território de um pai é onde? É para toda a terra. Toda a terra. Imaginaste isso? Vai estar assim. Você não tem como escapar. Não. Do nível 1 até o 4 você ainda pode escapar. Mas no nível 5, que são os pais, você não tem como. Faz onde? A única forma de você escapar é morrer. Assim não escapou. Não, escapaste. E olha, quero contar uma experiência, isso é muito importante. Aconteceu, e vou tentar, né? Deixar um pouquinho o máximo para não daí. Aconteceu um caso de alguém que, pronto, ele nasceu e perdeu o pai muito cedo. E sabes que o pai, nas nossas famílias, é o provedor. É o número 1. Sim. Graças a Deus temos famílias que a mãe também é provedora. Exato. E a mãe teve que cuidar da paternidade e da maternidade. A mãe lutou, vendia carvão, para ter que sustentar aquela criança de 2 anos, até que foi crescendo, conseguiu entrar na escola, formou-se, até formar-se. Licenciou-se. Depois de estar já lá no patamar, o ambiente já era outro, já não vivia na casa de adobe, na casa de capim, vivia em uma casa boa, mansão não, uma casa boa, mas, e aí, pronto, com colegas de nível também, né? Já levado. Um emprego invejável. Certa vez a mãe foi à procura dele no local de serviço e quando falei, mas quem é essa mulher que veio aqui? Quem é essa senhora que veio aqui? Eu não estou aqui porque aqui não se pode entrar. O segurança não se vê nada, que ela parece que é mãe dele. Ele deu puente a mãe sem mãe, deixa fazer aqui que não passa aqui não é vergonha, mas sabe aqui. Mas o que se passa? Mãe, você está meio envergonhado, o que se passa aí? Deixa esses mulheres sair daqui, que não dá para pedir esmola. Ele disfarçou como se não fosse a mãe, mas filho, eu não sei se você me trata. Só que você agora é alguém socialmente bem, né? Próspero. A mãe ficou tão triste. Muito sacrifício. Filho, não faz mal. Ela disse, só se eu não te tive aqui. E só se você não esteve aqui 9 vezes. Mas não faz mal, filho. Eu vou escrever, você não terá mais mãe. Nunca mais vou ter vergonha. Se você sente vergonha de mim porque não estudei, só não acabei. Até hoje as minhas mãos estão cheias de sustento, cara. Casa de ti. E a mãe foi decepcionada, a chorar. Foi humilhada, né? Sim. Sabe o que aconteceu? Não. 2 meses depois, Sua Excelência não estava no gabinete. O chefe não estava no gabinete. Sabe da hora? Não. Na rua, apanhar papéis. Ficou maluco. Ficou maluco. É mal? Não. É justo. Não falei a parte boa da história. Exato. Boa entre aspas, não é isso? Exato. No 3º mês morreu. Agora não me diz que a mãe é feiticeira. Não é feiticeira. Está escrito. É o poder de Deus que se Está escrito. Honre teu pai e a tua mãe, para que você tenha vida prolongada. Fora disso, vida encurtada. Ponto final. Está escrito. E eu não vou dizer que não é lamentável. Não existe meu termo. Que a palavra de Deus tem que ser cumprida. Ok. Tem que ser cumprida. Então, não podemos desrespeitar nossos pais. E eu quero desafiar, sabes como é que a gente respeita assim, as entidades governamentais? Não, respeito, não sei quem, chefe, etc. Até um amigo me disse lá, alguém, chefe, expirou. E pronto, aquela gota de saliva tocou assim no vidro, ele pegou o lenço só para limpar o vidro do carro do chefe. Não esquece, tratamos com tal carinho, respeito os chefes, mas não é o mesmo carinho que nós tratamos nossos pais. E são mais importantes. Muitíssimo. O que é que me mostra que o pai é muito mais importante que Sua Excelência? Porque Sua Excelência tem um território limitado. Ok. Mas o pai, olha, é forte esse. É forte. Agora, nós estamos a falar da importância da mulher. Sim. Vamos subir para o nível 6? Vamos subir. Nível 6, adivinha quem? Nível 6. Vamos abrir novamente a primeira carta.
Nível 6. Na carta de Pedro, capítulo 3. Ok. Yeah. Eu vou ler. Diz assim. Verso 7. Exatamente da mesma maneira, vós maridos, Amai vocês mulheres. vivei com vossas esposas a vida cotidiana com sabedoria. Saiba como viver com mulher. Não se vive à toa. Muita gente pensa, não, eu já tenho 25 anos, vou casar, vou viver. Não, saiba como se deve viver com mulher. Sabe por quê? Não. Diz assim, viver com sabedoria, proporcionando honra. Quer dizer, que nós devemos honrar a mulher. Portanto, honra a mulher como parte mais frágil, que coordena em tanta graça da vida. Nós devemos também honrar nossas mulheres. Aí não entra um contraste, pastor, com Êxodo 20, 12, que honra teu pai. Não, nós devemos honrar qualquer pessoa. Ok. Não é isso? Ok. Devemos honrar o rei, devemos honrar o pastor, Ok. devemos, não é isso? Qualquer Sim. pessoa. Ok. Devemos honrar também os nossos pais, certo? Certo. Mas também devemos honrar as As nossas nossas mulheres. A mulher está no nível 6, por quê? Estás preparado? Qual é a implicação de desonrar a mulher? É que nós devemos honrar de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Uau! Não sei se me entendeste. Se você desrespeitar o teu pai ou a tua mãe, os teus dias na terra estão contados. Mas se você desrespeitar a tua mulher, a tua esposa, não é aqui na terra, vais cortar as relações diplomáticas com quem? Com Deus. Com Deus, com o Senhor. Ah, tá vendo? Olha, Essa é muito forte. Essa é muito forte. Essa é muito forte, pastor. Nós temos, vou citar, Ellen White tem uma escritura adventista. Sim. Ela tem uma sessão de dizer assim: jovens, quando vocês pensam em casar, se vocês estão habituados a orar uma vez por dia, passem a orar 2 vezes. Se estão habituados a orar 2 vezes por dia, orem pelo menos 4. Quer dizer, a ideia é faça o dobro. Por Ok. quê? Ela diz porque o casamento é algo que afeta tanto esta vida, afeta e influencia esta vida, tanto a vida própria. Isso é muito forte, pastor. Quer dizer que a forma como você trata a tua esposa vai definir se você vai ter relação com o seu ou não. Veja, nós todos somos pecadores. E em condições normais vamos perecer se não nos redimirmos, não pedimos perdão dos nossos erros. Sim, certo. Há quem diga que ninguém vai morrer, não é isso? Aliás, ninguém vai se perder, né? Por pecar, mas por não se arrepender. E como é que nós nos arrependemos? Pedir Orando. perdão. Orando. Sim. Agora imagina, interromper as suas orações. E você que vai pecar todos os dias. Assim não temos como. Então, a mulher, a dimensão da mulher não é só já a terra, é o céu e... Uhum. Então a mulher está muito acima. Está muito acima desse, todos Muito os acima. desde E eu nível quero 1. pegar um texto para ver o nível da mulher. Quero pegar um texto muito importante. Não vamos falar desses, mas só para fazer uma correlação, não é isso? Eu vou abrir aqui. Olha, enquanto o pastor abra, eu quero já aqui falar para a Steviandra. Ok. Diz, fala, pastor, estão a nos escravizar muito. Um oi para ti. Estão a nos escravizar muito. Infelizmente, eu estou a rir, mas isso é uma realidade infeliz. Vou abrir aqui o texto de Provérbios 28. Diz assim: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, caso a lei de Deus, não é isso? Até mesmo a sua oração se torna abominável. É desprezível. Se você deixa de cumprir os princípios bíblicos, não vai poder orar. A tua oração será que? Abominável, desprezível, despresta. Uma coisa, tá bom, eu violo propositadamente a lei de Deus, não é isso? Sim. De repente, meu Deus, vou orar. Não, a tua oração não presta, não tem nenhum valor, certo? Certo. Mas agora eu quero fazer a relação com a mulher. Aí diz assim que nem orar, você nem vai orar, vão ser interrompidas as suas orações. Quer dizer, você até pode orar, uma coisa é você orar e falar que isso não vale, mas orar não vale. Outra coisa é dizer que não, nem podes orar. Imagina, vamos fazer uma prova. Você faz uma prova, essa prova está anulada. Existe pelo menos, não é isso? Sim. Agora, mas você nem pode fazer prova. Quem está mais grave? Não, é quem não pode fazer. Quem pode? Então, é só para falar que, olha,
desrespeitar uma mulher, desonrar uma mulher, você compromete o teu relacionamento com Deus. Ponto final. Nossa. Então vem a importância da mulher. Essa é grave, pastor. Está muito Essa é acima. grave. Acima da mulher, agora sim, eu sou Jesus. Então os homens têm que saber que a mulher é mesmo importante. Então, e nós colocamos a mulher aqui em que ponto? Ao lado da mãe? Não. Ao lado dos irmãos? Não. Ao lado da família? Não. Você quê? Você não é minha família. Nem ao lado do escalar de presente. Nem ao lado dos amigos Não. até. Não, o quê? Não me chateia, estou com meus amigos. Uma pessoa que interrompe as suas orações. Vês, né? Então, a mulher é muito importante. Bem, enquanto o pastor vai fazendo uma pausa, vai respirar um pouquinho, se precisar beber uma água. Ok? Não, isso é por conta da mulher. Pode até temos que beber, sim, por conta da sim. Por conta, isso aqui, olha, temos que beber para começarmos a respeitar as nossas. Estamos aqui a tratar de assuntos que, para mim, confesso, nunca ouvi. Pois embora estamos todos os dias com a Bíblia, até a Bíblia quase que está nas cabeceiras, nesse que um dia vimos. Partilhe essa informação para que os outros também tenham esse conhecimento. Para quê? Para de uma ou de outra maneira deixemos de maltratar, ou seja, de pensar que as mulheres são nossas escravas, não sei. A mulher está acima até de um presidente. Watchtanga, só para ver, agora tem nexo, aquilo que nós falamos do princípio. Sim. Deus criou alguém capaz de estar Exato. de te safar quando você está em apuros. É a mulher. Difícil esse. Um beijo e abraço para todas as mulheres. Pastor. Aí me vem aquele ditado, provérbio que tem dito, né? No lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Certo. Ao lado, em frente, Ao lado, de trás, em frente, ao lado, etc. Quer dizer, um grande homem se torna grande homem Só porque tem uma... quando tem uma grande. Aliás, aí já podemos entrar também no conceito, né, social. Imagina, a mulher tem tanta influência. Nós, quando nascemos, somos influenciados pelos nossos pais, especificamente as nossas mães. Exato. É uma mulher, não é? Sim. Mas depois disso, esta mulher não perde, não é só a sua influência, né? Mas agora a sua influência passa a ser complementada pela nossa mulher. E quem mais vai influenciar? Veja, você, quanto tempo você viveu com a tua mãe? Como é que a mamãe se chama? Laurinda. Mamãe Laurinda, veja quanto Sim. tempo a mamãe Laurinda em casa dela. E sob a sua influência. Sob a sua influência. Eu me casei com 22 anos. Vamos falar, 20 e tal anos. Sim, 20 e tal Na casa anos. dos 20. Sim, Agora, quanto tempo você vai ficar com a tua esposa? 20 e tal? a vida toda. A vida que vocês A vida, puderem, sim. não é isso? 50 anos, 60, Exato. quem sabe até 100. Não é isso? verdade. Veja, quem é mais importante aqui em termos de... Todos são importantes. Caso todas, não é isso? Sim. São importantes. Mas com a mãe você tem apenas 20 anos. E com esta, tens quanto tempo? 50. Ou mais que isso. Em outras palavras, com quem você terá que lidar mais na tua vida? Nesse caso, E com é a por isso que o mulher. princípio bíblico é assim, você vai ter que deixar pai e mãe para fazer o quê? Criar um núcleo mais íntimo. Você não é íntimo com a tua mãe. Você é íntimo com a tua esposa. Sim. Não estamos a dizer que temos que desrespeitar as nossas sim. mães. Não, estamos a dizer que devemos continuar a respeitar e honrar nossas mães, mas devemos saber que em termos de prioridade, primeiro está a esposa. Não, até Então, porque questão de honra, o pastor aqui já falando no nível 4, quem desrespeita a mãe tem pouca durabilidade na terra agora. Quem é a mulher não tem intimidade com Deus. Não é? Você não conversa, quer dizer, Sem Deus não você te tem ouve. Não tem nada. Não tem nada. Sem Deus você não tem nada. Essa é dura, pastor. E isso é para levar em conta. É por isso que eu disse logo no princípio. Vamos pautar, não é isso, dentro dos princípios bíblicos. E eu volto a repetir um texto, pode ser que um telespectador não tenha acompanhado o meu texto no princípio. Não é isso? Sim. Provérbios capítulo 21, verso 30. Não há sabedoria, não há inteligência, não há nada acima daquilo que Deus orienta. Não existe. Se Deus diz que é isso mesmo. Ainda que podemos isso seja inventar. mãe, mas você... Não existe ex-mãe, mas existe ex-mulher. Opa, cuidado. Você nunca vai se tornar uma só carne com a tua mãe. Até porque Nunca. isso é toda aberração. Mas vai se tornar uma só carne com alguém. Não é isso? Sim. O que faz com que as pessoas desprezem as mulheres é desvio. Não é o padrão e a essência de Cristo.
de Deus. Não, é desfeito. Então, a mulher é um ser muito especial. Manda um abraço. Eu quero já mandar um abraço para a mãe. Ela me ligou há pouco, não atendi porque estamos aqui, mas mami. É para a esposa, senhora Elizabeth. Estou aqui a saber uma verdade. Se eu chegar em casa com uma atitude diferente, é por conta do pai. Elizabeth, olha, ligue para o papi e eu fazer questão de dar umas palmadas aí no barbudo, não é isso? Não, pastor, eu estou aqui a rir, mas estou a refletindo que temos pecado muito. Sim, não, isso é indiscutível. É indiscutível. Precisamos honrar nossas esposas, não é isso? Aliás, quem assim o fizer, será um homem feliz. Sabe por que muita gente tem problemas? É por causa disso mesmo. Por causa disso. E infelizmente muitas mães também não cresceram ao ponto de saber que a partir do momento que um homem casa, o seu filho casa, torna-se alguém pertencente a outra pessoa. Então muitas sogras ficam a lutar com a entre nora, a mãe e o filho às vezes fica, não sabe se escolhe ficar do lado da mãe ou não, você vai ter que ficar do lado da tua esposa. Quem ficará do lado da tua mãe é o teu pai. Nesse caso não estamos a desonrar. De que maneira? Esse é o processo natural. Você vai ter que deixar a mãe para se unir. Isso é o princípio bíblico. Não é isso? Sim. E tornar-se uma só carne. Tornar-se uma só carne é muito forte. Quer dizer que vocês vão ter completa intimidade e cumplicidade. Você vai ser ela será você. É assim. Algo que não vai acontecer com a tua mãe nunca. Estamos nisso. Isso é indiscutível. Aliás, para você nascer, a tua mãe teve que deixar também a mãe dela e o pai dela. A mesma coisa o pai. Assim, só medida. Vocês também hoje fazem uma família, você com a Elizabeth? Sim. Os vossos filhos também. Chegar um momento que vão ter que vos deixar. Dúvida. Até porque recentemente nós falamos isso. Nós temos graça porque nossos pais ainda vivem. Então também um abraço ao João e a minha coisa. Meu pai também, João. Não, você é meu também. Meu pai nasceu primeiro. Meu pai e a minha mãe estão acima dos 80. Ok, então, pode pedir desculpa. Pode desculpar. É plágio. Não, só xará. É plágio. Sim, e eu quando tenho conversado com os meus irmãos, eu sendo o primogênito, tento sempre lá, vamos respeitar as nossas mulheres, porque no final de tudo eu tenho dado exemplo dos pais. Nós, por exemplo, somos os novos. Sim. E nos novos ninguém vive com a mãe, nem com o pai. O pai está lá isolado. Não, felizes. Felizes? Alguém uma vez, mas vocês abandonam o papá, a mamãe, como assim? Não, quando eles casaram. Nenhum de nós esteve presente. E a promessa foi, né? Eu e você. Você e eu. Nada a ver com os filhos. Não. Os filhos são apenas hóspedes, não é isso? São apenas hóspedes que passam ali, você sabe depois. E a vida é mesmo assim. Então, voltando no que dizíamos, a mulher é mesmo um ser. Precisa ser. Veja, agora vamos falar uma coisa que não está na Bíblia. Quando Deus cria o ser humano, criou homem e mãe. É isso, né? Não. Homem e pai. Não. Não. Vou criar Adão e o filho. Não. Criou Adão e quem? E a mulher. Está tudo explicado.